Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mente Saudável Psicoterapias. Meu nome é Luciano, sou psicoterapeuta e hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto muito importante que acontece com muitas pessoas, que é a depressão. Então, o que é a depressão? A depressão é uma doença, não é uma fraqueza. É um distúrbio que acontece quando a pessoa começa a perder o interesse em fazer as coisas. Então, pode estar desenvolvendo as suas atividades, fazendo suas coisas, mas ela não tem prazer, não tem alegria de fazer, digamos assim, está fazendo por obrigação, fazendo por fazer, né? A depressão pode chegar em sua vida de várias formas. A primeira pode ser genética, adquirir a depressão por convivência ou afinidade. Às vezes você convive com uma pessoa que é depressiva e você começa a adquirir isso também. Ou às vezes afinidade, você, digamos assim, vê uma pessoa que está com depressão e você começa a falar, poxa, mas eu tô junto, vou ficar junto, vou querer ajudar e tudo. E você acaba também caindo, de repente, ficando depressivo também, ok? Causa de frustrações também. Às vezes as pessoas têm muitas frustrações na vida, né? Às vezes a pessoa, tipo, não mora onde quer, não estuda o que quer, aonde quer, onde queria, né? No caso, estudar, ou o curso que queria fazer, não trabalhar onde queria, digamos assim, a pessoa não ganhar, né? O que ela acha que deveria ganhar, o que ela merece ganhar, digamos assim. Digamos assim, você pode adquirir também uma depressão através de perdas de relacionamentos, né? Seja por separações ou por morte, contato com situações, né, deprimentes hoje em dia, digamos assim, dívidas, escassez, e outras coisas assim que vão tirando o brilho da vida e entristecendo a pessoa. De repente o meio onde ela vive, né? Então isso envolve muitas coisas que vão às vezes deixando a pessoa depressiva. Daí o que acontece? Daí simplesmente o sistema de defesa do seu cérebro, para te proteger, ele vai desencadear uma série de processos que são os sintomas da depressão. O que são esses sintomas? Às vezes começa devagarinho, eles começam devagarinho, às vezes uma preguicinha, uma falta de vontade, uma falta de prazer em fazer as coisas, uma baixa energia, fadiga, a pessoa começa a sentir o corpo dolorido, a autoestima baixa, e a pessoa começa a desenvolver, né, no caso, uma autocrítica, começa a criticar, se culpar, a ficar meio sem esperança, pessimista, sentimentos assim de medo de fazer as coisas, de sair, de ir para a vida, no caso. E essas coisas aí vão trazendo, né, uma série de problemas na vida da pessoa, em suas relações pessoais, dificultando, a depressão começa a dificultar a concentração da pessoa, o raciocínio da pessoa, alterações do sono, que geralmente a pessoa começa a dormir bastante, que o inconsciente, digamos assim, começa a falar para a pessoa, olha, fica aqui dormindo, fecha o quarto, fica aqui fechado, tal, digamos assim, que é uma forma que o inconsciente tem de, digamos assim, proteger. O inconsciente pensa assim, se estiver aqui dormindo, está seguro, está protegido, não vai entrar em problemas, não vai acontecer nada com ele está protegido. Então, o sistema de defesa, ele trabalha de uma forma meio estranha, né? Digamos assim. E daí a pessoa também começa a ter alterações no apetite, né? Começa a não comer direito porque sente assim que não vai, que não quer, e daí começa a diminuir o peso. Existem também situações em que a pessoa começa a perder o interesse romântico, digamos assim, perder o interesse sexual. Aí a pessoa depressiva começa a não querer mais ter contatos com pessoas, a pessoa
depressiva começa a até querer afastar pessoas, a ficar longe de pessoas. E então existe todo esse processo que acontece, digamos assim, tudo para preservar a pessoa, né? Mas isso toda a pessoa às vezes paga um preço muito caro, digamos assim, pro inconsciente proteger a pessoa de todos esses danos, né? Do que é imaginário no caso. Então daí a pessoa começa a se fechar muito, se fechar no seu para se proteger, digamos assim, e começa a vir ideias e pensamentos negativos e até pensamentos suicidas. Tem pessoas que chegam a começar a elaborar, digamos assim, a pensar no seu funeral mentalmente. Ela imagina assim como que vai ser, se as pessoas vão sentir pena, quem vai no seu velório. A pessoa começa até a criar todo um processo, digamos assim, de vitimismo, pensando que a depressão, no caso, não tem mais saída e tal. Mas tem sim, né? É lógico que tem. É, então, digamos assim, se você está passando por um momento assim, não tenha vergonha, não tente enfrentar isso sozinho ou sozinha, né? Fale com as pessoas, procure ajuda. Muitas vezes as pessoas, a pessoa pensa assim que é uma coisa passageira, não quer incomodar ninguém, não quer preocupar ninguém, digamos assim. Então você tem que deixar isso de lado, porque a partir do momento que você entra nesse processo, você tem que pensar que primeiramente o que vale é o seu bem-estar, né? O seu bem-estar. Então, como se diz, a melhor decisão que você pode tomar é ficar bem. E digamos assim, ficar bem para você, ficar bem para sua família, para os amigos. Então, quando você se sentir assim, procure ajuda, não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de se expor, né? Até aqui na Mente Saudável, hoje a gente procura não ter exposição, né? As consultas são por internet, então a pessoa às vezes está com problema, não quer mostrar para a família, a pessoa simplesmente vem e entra em contato, faz ali a consulta e de uma forma discreta, como se diz, que às vezes a pessoa não querer incomodar, né? Não querer, de repente, preocupar as outras pessoas. Então, se você está passando por isso, mas comece com pequenas atitudes, digamos assim, atitudes pequenas, tipo levantar da cama, abrir a casa, fazer a barba, arrumar o cabelo, fazer uma unha, digamos assim, abrir a casa, lidar com uma planta, lidar com um jardim, lidar com uma horta, procure começar a fazer coisas assim, ter prazer nas pequenas coisas, digamos assim, prepara uma refeição, cuide, comece assim a cuidar. Você vai ver o fato às vezes de um homem ir fazer a barba, ele já vai melhorar a autoestima. A mulher, por exemplo, ir fazer uma unha, tomar um banho, fazer digamos assim, opa, eu estou me preocupando comigo, eu estou fazendo alguma coisa por mim, ok? Começa com pequenas coisas, retoma devagar as atividades, vai fazer algum hobby, alguma coisa de arte, alguma dança, vai mudando, vai achando meios para você voltar à vida, para você assumir sua vida de volta, ok? Então, tome essa decisão por você, né? Por sua vida, se restabeleça, que você não nasceu, né, para ser um perdedor, faça projeções do seu futuro. Eu vou voltar a estudar, vou achar um emprego legal, vou retomar minha vida, vou achar uma ilusão da minha vida, faça uma projeção do futuro, veja, continue fazendo uma projeção do futuro, que você vai ver que já vai adiantar bastante, para você começar a pensar no processo para sair da depressão. Lógico, procure ajuda de um profissional, procure pessoas, converse bastante com pessoas, e você não está sozinho, né? Se precisar, estamos aqui, que nem diz. Deixe aí o seu gostei ou não gostei, comente, tire suas dúvidas também. Se você de repente, como envolve várias coisas, assista novamente, que é um assunto meio complexo, né? E
inscreva-se no canal, principalmente compartilhe, né? Para que você ajude a muitas pessoas a ter esse tipo de conhecimento e que nem diz. E acho que hoje era só por isso. É um assunto muito importante, né? E talvez te dê uma nova perspectiva de vida para você começar a pensar diferente, procurar ajuda, para você começar de repente até sozinho, começar a ter uma mudança em relação a isso. Ok? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.